Olá, eu quero saudar especialmente, trazer uma saudação especial a você que está nos ouvindo, que está ouvindo esse áudio dessa mensagem. Paz seja convosco. Aqui quem vos fala é a pastora Márcia de Andrade Alves. Você está no canal do Ministério Abnegar. É um ministério idealizado no coração de Deus para trazer restauração à alma aflita, trazer cura interior, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E você clicou em uma das nossas mensagens de edificação. E a mensagem de hoje está em alguns versículos da palavra de Deus. Você que é novo no nosso canal, seja bem-vindo. Esperamos que você goste da mensagem e que você também ouça outras mensagens que estão aí pelo nosso canal, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a tua vida. Nós vamos compartilhar na mensagem de hoje uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem de esperança. E o tema da mensagem é a maior conquista da vida de uma pessoa. O que será que pode haver do coração de uma pessoa que ela sonha e o que poderá ser a maior conquista para a vida de uma pessoa? Muitas pessoas têm alguns sonhos na mente, idealizam projetos e lutam para alcançar sonhos, estudam, né, se dedicam por horas a fio no intuito de conquistar alguma coisa que ela deseja muito. Mas eu quero trazer uma mensagem sobre algo que você, se você conquistar na sua vida, se você conseguir, você vai ter a maior conquista da sua vida. Ela é muito mais que uma conquista material. Essa conquista ultrapassa os séculos, ultrapassa a vida, ultrapassa a morte. É uma conquista para uma vida eterna. E dessa vida eterna, existem muitas coisas que nós podemos conquistar. E eu quero falar sobre a principal delas hoje, que é a maior conquista que um ser humano pode ter na vida. Você já deve estar curioso para saber o que é isso, né? Continue na mensagem que você vai descobrir. Mas, primeiramente, para fazer uma plataforma na mensagem, vamos ler alguns versículos que vai ser de base da mensagem aí. Depois você pode olhar que esses versículos estão descritos aí embaixo do vídeo para você poder acompanhar na sua Bíblia. Eu quero ler Apocalipse 20, versículo 12, Apocalipse 3, versículo 5, depois Apocalipse 21 e 27 e, por fim, Malaquias 3, 16. Esses são os versículos que a gente vai estudar. Diz assim Apocalipse 20, 12, só para abertura da mensagem. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Eu quero falar sobre o livro da vida. Eu não sei se você já estudou sobre esse tema na palavra. É um tema dentro da escatologia, mas é um tema magnífico. Se você é cristão, se você já sabe, você vai ficar mais inteligente ainda depois que você aprender, estudar mais, ler esses versículos, o Senhor vai te capacitar ainda mais. Você que não é cristão, você vai saber do que se trata esse livro da vida e como que a gente pode fazer para ter esse nome escrito no livro da vida. Porque essa é a maior conquista que um ser humano pode ter na vida. Não existe outra coisa. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Primeiramente, vamos entender que livro é esse, pastora? Que livro é esse? Livro da vida? Eu nunca ouvi falar. Se você já é cristão, você já sabe, você já ouviu falar. Mas você sabe o que é sobre o livro da vida? Então, vamos estudar nessa pregação alguns aspectos poderosos que a palavra de Deus traz sobre o livro da vida. O livro da vida, para quem não sabe, é a lista de todos aqueles que vão ter a vida eterna. É o nome das pessoas que receberão a vida eterna, a vida eterna que Deus prometeu. Na verdade, esse é o sonho de todo cristão. É poder morrer e depois da morte viver eternamente.
Nós cristãos acreditamos que a vida não termina após a morte. Existe toda uma vida depois, é a chamada vida eterna, né? Deus mantém um registro de todas as pessoas que são salvas. No final dos tempos, quem tiver o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa irá para o céu. Essa pessoa terá direito de ser cidadão da Nova Jerusalém. Essa pessoa vai ter direito de entrar na cidade, de receber uma premiação, que inclusive vai ter depois que vai ter um julgamento das obras e nós vamos receber os nossos galardões. Mas só vai poder participar desse segundo evento quem tiver o nome escrito nesse livro da vida. Esse é o passaporte que dá direito à pessoa a entrar nas mansões celestiais e viver eternamente com Cristo e ter direito a essa tão falada vida eterna. O seu nome está escrito no livro da vida. O livro da vida, ele vai representar a memória de Deus. Ele se lembra de cada pessoa que alguma vez existiu e de tudo que cada pessoa fez, tanto no passado como no presente e até no futuro. É como se cada pessoa tivesse escrito uma biografia detalhada. Aí, no final dos tempos, Deus vai julgar todas as pessoas de acordo com o que elas fizeram. Isso você vai encontrar em Apocalipse 20, versículo 12, que foi o versículo que a gente acabou de ler e eu quero ler novamente. Então, Deus tem registro de tudo que nós fizemos, de todas as coisas que nós fizemos, e no final dos tempos, esses livros serão abertos. E um deles também é chamado Livro da Vida. E vai ter outros livros que serão abertos. Vi os mortos, olha só, as pessoas que tinham morrido, grandes e pequenos, tanto as pessoas adultas como as crianças, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Está ouvindo? Outro livro foi aberto e o livro da vida. Ou seja, o Senhor tem outros livros que ele registra todas as nossas atividades aqui na terra. Tudo que nós fizemos para podermos ser galardoados no final. E também esse livro da vida. Quem não se achar escrito nesse livro da vida, infelizmente vai ter um fim muito trágico, segundo a palavra de Deus. Aí ele fala, ó, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Isso é que encontra Apocalipse, que fala Apocalipse 20, versículo 12. Aí Apocalipse 3 e versículo 5 diz, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos, de seus anjos. O Senhor fala que aqueles que estão vestidos de branco são salvos. Ele diz que jamais vai apagar o nome dessas pessoas desse livro. Além de não apagar, o Senhor vai apresentar todos a Deus. Jesus que está falando que vai apresentar o próprio Pai. Ele tem guardado na sua memória, irmãos, essa lista especial, com o nome de todos aqueles que vão ter essa vida eterna, que vão ter a vida eterna. Na Bíblia, o nome dessa lista é o livro da vida. Somente as pessoas que têm o nome registrado no livro da vida é que entrarão nos céus. Apocalipse 21 e 27 diz assim, nele jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nem pessoas com pecado, nem pessoas impuras, nem pessoas que pratiquem o que está fora da palavra, está escrito no nome da vida, no nome no livro da vida. Essas pessoas não poderão entrar. A Bíblia é muito bem clara. O livro da vida também pode ser chamado de rolo da vida. Em outros passagens você pode encontrar em outras versões. Ou livro de recordação. Mas é o mesmo livro da vida, que vai conter o nome daquelas pessoas que têm a perspectiva de receber o prêmio da vida eterna.
É Deus quem determina quem são as pessoas com base no seu histórico de obediência a Ele. É o Senhor que determina. Malaquias 3:16 diz: Depois daqueles que temiam o Senhor, conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha só, quem é que teme ao Senhor e honra o seu nome? 1 João 5:13 diz, 5:13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tenha a vida eterna. Quem que pode ter a vida eterna? Quem crê no Filho de Deus. Quem recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Essa pessoa tem o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. E se você tem o teu nome escrito no livro da vida, você vai ter direito a fazer parte dessa nova geração, desse novo reino da vida eterna que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. O livro da vida, né, segundo a Bíblia. Esse termo livro da vida é mencionado 7 vezes no Novo Testamento e 6 vezes ocorreram no livro de Apocalipse e também na carta de Paulo você vai ver aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve os nomes dos seus cooperadores no ministério do Evangelho e diz que essas pessoas que contribuíram com ele também terão direito de estar o seu nome no livro da vida. Filipenses 4:3 fala assim: Sim, e peço a vocês, leal companheiro de jugo, que as ajude por lutarem ao meu lado na causa do Evangelho, como clemente aos meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Paulo faz uma intercessão por essas pessoas que ajudaram ele no ministério e fala, com certeza os seus nomes também estão no livro da vida. São as pessoas que cooperaram com o Evangelho, a expansão do Evangelho. O livro de Apocalipse, o livro da vida, é mencionado pela primeira vez na carta direcionada à igreja de Sardes. Você vai ver isso em Apocalipse 13:5. Depois o livro aparece em várias outras narrativas que vão declarar que os ímpios, os adoradores da besta, que vão sofrer o juízo de Deus, não possuem seu nome registrado no livro da vida. Depois você pode ler Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8, Apocalipse 20, versículo 12, 15, depois o 21 e o 27. Vai falar que a besta e seus adoradores não terão o nome escrito no livro da vida. Esse livro, ele é um registro permanente. Um livro é algo sólido, você sabe disso, que registra as coisas de maneira mais permanente, e o livro da vida ele não tem oscilação. Isso mostra como Deus não se esquece da gente, como Ele está atento às coisas que a gente está fazendo. Está tudo registrado por Deus com exatidão, como se um livro pudesse ser consultado. Isso é uma forma de Deus demonstrar que Ele não vai falhar. Esses nomes estão escritos e não vão ser esquecidos por Deus. Isso é uma garantia que a gente tem. E também uma garantia para todo aquele que vai ser salvo, que Deus não vai riscar e que isso está permanente em sua memória. Você pode conferir isso, sabe aonde? Em Apocalipse 3, versículo 5, que fala assim: Ao vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de todos os seus anjos. Observa, como isso é importante. Como isso é importante. Você ser reconhecido perante o Deus Criador do universo. E é o Senhor Jesus que vai te apresentar. Como que eu posso fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida? Para ter o seu nome escrito no livro da vida, basta crer em Jesus como seu Salvador. É bem simples. Você precisa reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único Salvador da tua vida, que Ele é o único caminho que pode te levar ao Pai e seguir Ele de todo o coração. Aí você vai ter direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz
para nos salvar do nosso pecado e ressuscitou para nos dar essa vida eterna. Esse é o nosso penhor, essa é a nossa garantia. Somente Jesus pode nos salvar. Sem Jesus, ninguém pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Onde que isso está escrito? Está escrito em João 14, versículo 6, que diz assim, ó: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só Jesus pode levar o homem ao Pai, pode garantir ao homem o direito à vida eterna e pode garantir ao homem o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você conquistar isso, você é uma pessoa bem-sucedida. Eu digo que você já conquistou tudo na sua vida. Muitas pessoas estão tentando passar em grandes concursos para se sentir uma pessoa especial. Mas eu digo para você, mesmo que nessa vida você não conquiste nada, que para os homens seja grandioso, que você possa ser alguém visto aos olhos desse mundo. Mas se você conseguir que o teu nome seja escrito no livro da vida, você é um campeão, você é um vencedor. Essa é a maior conquista na vida de um ser humano. É ter o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida, sem que esse nome seja apagado ou rasurado. E o Senhor garantir que jamais apagará o seu nome do livro da vida, porque essa sim é a maior conquista da vida de uma pessoa. As pessoas andam conquistando e tentando correr atrás de muitas coisas, mas não sabem que a verdadeira corrida, o verdadeiro empenho, o verdadeiro esforço, o esforço mais genuíno da sua vida tem que ser garantir que o seu nome estará escrito no livro da vida. Amém? Essa é a esperança de todo cristão. A quem pertence esse livro da vida? Será que o livro da vida tem um dono? Será que existe alguém que faz esse registro e essa pessoa é o dono? Como essa pessoa fez para ser o dono desse livro? Sim, o livro da vida ele tem um dono. O livro da vida vai pertencer ao Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou. Nesse livro está registrado o nome de cada um daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso você vai encontrar em Apocalipse 13, versículo 8, que diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, a quem pertence o livro? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Isso significa que todos aqueles que possuem os seus nomes registrados no livro da vida pertencem ao Senhor Jesus. Então, o livro da vida, ele pertence ao Senhor Jesus. Ele é considerado o Cordeiro antes da fundação do mundo, porque ele foi um plano de Deus antes que ele viesse ao mundo. Você já sabe desse plano, né? E as pessoas que adorarão a besta durante o período da tribulação, a Bíblia fala que com certeza essas pessoas não terão o seu nome escrito no livro da vida. Nós acabamos de ler: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Entenderam? Então, o apóstolo Pedro, ele escreve também sobre isso. Ele escreveu à comunidade dos santos sobre esses assuntos, e também ele disse que o povo era eleito, que existia um povo eleito, separado, adquirido pelo Senhor. Isso você vai encontrar em 1 Pedro 2, versículo 9. E ele fala que esse cordeiro morreu no lugar daqueles cujo nome estão no livro da vida, para que eles vivam ao seu lado por toda a eternidade. Olha só o que fala 1 Pedro 2 e 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos uma geração eleita. Todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador e obedece os seus mandamentos, esse ama Jesus. E esse, com certeza, terá o nome escrito no livro da vida. É para esse que Pedro está falando, que é uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda assim, são pessoas capazes de propagar o evangelho e anunciar as boas novas do reino de Deus para aqueles que não conhecem. Essas são as pessoas que o Senhor fala que são os eleitos, nação santa, povo exclusivo de Deus e separado para esse ofício. E essas pessoas têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse 5 e 9 fala assim: E eles cantavam cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo de toda a nação. O Senhor Jesus é o único digno de abrir o livro do Cordeiro, o livro da vida. Porque ele comprou povos de todas as línguas, de todas as nações, com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, só ele é digno de desatar os selos, de abrir todos os livros, inclusive o livro da vida, no qual eu tenho certeza que o meu nome e o seu nome vai estar escrito lá. Glória a Deus. Fique feliz por essa mensagem. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem que você muitas vezes pode se sentir uma pessoa não adequada nesse padrão do mundo. Não conquistou grandes coisas, mas eu te digo uma coisa. De todas as conquistas da tua vida, meu irmão, se você conseguir colocar o teu nome, a garantia de ter o teu nome escrito no livro da vida, você conquistou a maior coisa do mundo. Muitas pessoas vão querer colocar o seu nome no livro da vida e não vão poder mais. A Bíblia fala que vai ter grande choro, grande desespero na terra, quando a igreja for arrebatada e não haver mais possibilidade de redenção, não haver mais quem prega o evangelho, não ter como aceitar Jesus mais. Esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, as pessoas vão ficar desesperadas porque não vão mais encontrar essa oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador publicamente, de ser batizado para dizer que é um discípulo publicamente. Não vão mais poder ler a Bíblia para ter a oportunidade de aprender da palavra, para obedecer os mandamentos, porque não terá mais. E não existirá mais nenhuma possibilidade de você colocar o seu nome no livro da vida. Significa separação eterna de Deus. Só lamento, só sofrimento e perdição. Muitas pessoas vão querer correr freneticamente procurando uma mensagem como essa que eu estou pregando, mas não vão encontrar. Tudo vai ser retirado. Não vai mais encontrar. As pessoas vão ficar sedentas para ouvir o evangelho, para ouvir alguma coisa e não vão encontrar. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Você que não é cristão, você que não conhece, mas você que está ouvindo essa mensagem, eu falo uma coisa para você. Tenta colocar o teu nome no livro da vida. Reconhece Jesus Cristo como teu Salvador e obedece os seus mandamentos, porque você terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e você vai estar separado como esse povo que Pedro está falando, nação santa, sacerdócio exclusivo de Deus, separados para Deus. Essa é a maior conquista da vida de um ser humano. Se você não sabia, você está aprendendo hoje que esse deve ser o seu maior foco. Permanecer com o teu nome escrito no livro da vida. De tudo que você pode fazer na vida, de tudo que você pode correr, de todas as suas forças, de toda a energia que você pode gastar, que seja para esse fim, para garantir que o seu nome vai estar no livro da vida do Cordeiro. Porque essa sim é a maior conquista de toda a história da humanidade. De todos os séculos que se passaram, de todo o sacrifício de Jesus, se resume em você conseguir ter a garantia de estar com seu nome escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. O nome no livro da vida do Cordeiro pode ser apagado? Alguns estudiosos da palavra acreditam que não. Mas se eu for por essa linha de acreditar que não pode ser apagado, eu vou dizer que você, uma vez salvo, salvo para sempre, e eu não consigo concordar com essa doutrina. Eu não creio nessa doutrina. Eu creio sim que a salvação é pela graça, que você alcança a salvação, mas que você precisa obedecer a palavra para manter esse padrão, né?
Por isso existe o inferno. Se não existisse o inferno, eu poderia dizer que você será salvo para sempre. E existem vários versículos da palavra que fala que o Senhor preparou o inferno para o diabo e seus anjos, mas também para os infiéis, para as pessoas que não obedeceram, não reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador. O fim dessas pessoas será no lago de fogo. Infelizmente, isso você não pode apagar da Bíblia. Significa que o livre-arbítrio é respeitado por Deus. Deus não avilta o livre-arbítrio humano. Ele te convida e você vem de livre e espontânea vontade. Você decide de livre e espontânea vontade obedecer os seus mandamentos, ser um cristão genuíno e ser um cristão meia boca. E você decide. Você decide se teu nome pode ficar no livro do Cordeiro ou pode ser apagado. Existem alguns versículos que baseiam que o nome pode ser apagado. Existe uma forte corrente doutrinária que crê que o nome pode ser apagado do livro da vida. Eu creio. Assim como eu creio que você pode perder a sua salvação se você não cuidar da sua salvação, se você não cuidar da tua vida espiritual, se você não manter uma vida de santidade, e por isso que existe a parábola das 10 virgens. Existem 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. Significa que algumas pessoas não vão conseguir subir, porque estão dormindo, porque não cuidaram da sua vida espiritual, porque não obedeceram a palavra, não seguiram o que o Senhor falou, nunca realmente foram verdadeiros discípulos de Jesus. E quando diz, eis o noivo, saía ao seu encontro, as que tinham as lâmpadas acesas, azeite nas lâmpadas, conseguiram entrar para as bordas do cordeiro. As que não tinham saíram para encontrar, quando chegou a porta já estava fechada. Significa que você tem que se preparar, e se preparar todo dia, não quando o noivo voltar, porque quando o noivo voltar ele não vai mais esperar ninguém se preparar. Por isso que as portas vão ser fechadas. Significa que quem não entrou, com certeza não está com o nome no livro da vida do Cordeiro. Quando você começa a raciocinar em cima dessas passagens bíblicas, você pode entender que sim, você pode ter seu nome riscado do livro da vida do Cordeiro. Deus disse a respeito de pessoas desobedientes no Israel antigo, quanto mais com a gente. Extingui do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Isso vai estar em Êxodo 32 e 33. Mas se formos fiéis, o nosso nome continuará no rolo da vida. Isso vai estar em Apocalipse 20, versículo 12. Vamos ler esses versículos aqui. Primeiro, Êxodo 32, do 32 ao 33, que diz assim: Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risque-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todos aqueles que pecar contra mim. Aqui é uma discussão de Moisés, que o povo desobedeceu, e aí Moisés queria que Deus tivesse misericórdia do povo, aí ele chegou a essa conclusão: Senhor, risca o meu nome do teu livro. Aí Deus falou assim: não riscarei o teu nome, mas riscarei o nome de todos aqueles que não me obedecerem. Alguns estudiosos da palavra acreditam que não é o livro da vida do Cordeiro, é um registro de vida. Eu não creio dessa forma. Eu não creio dessa forma porque o homem tem livre-arbítrio de decidir obedecer a Deus e não obedecer, de viver uma vida de santidade e não viver. E Deus sabe quem realmente deseja segui-lo e respeita os seus mandamentos. É obviamente que você vai ver muitas pessoas descendo ao inferno, sendo julgados porque desobedeceram a palavra, porque só agora, na época da graça, vai ser tudo diferente. Nós estamos na graça, mas não é nada de graça. Tudo no mundo, tudo no reino de Deus tem uma parte que é minha. Para você ser salvo, se fosse por isso, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Mas eu te faço uma pergunta: toda a humanidade será salva? Não. Então, nada no reino de Deus é instantâneo. Tem uma parte que é minha. Só será salvo aquele que reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso mesmo eu te digo que o teu nome pode ser apagado do livro da vida se você desobedecer, se você se desviar do caminho do Senhor, se você abandonar os princípios da palavra, abandonar a igreja, abandonar Deus, apostatar a tua fé, o teu nome será arriscado do livro da vida e você não terá acesso e nem direito à vida eterna. Ao vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 5.
Alguns entendem que esse versículo é uma promessa. Realmente, é uma promessa de Deus de não riscar o nome, o nome das pessoas que realmente forem vestidas de branco. O que são essas vestes brancas? As obras de justiça. São as pessoas que realmente obedeceram a palavra, se comprometeram com o evangelho e foram verdadeiros discípulos de Jesus Cristo enquanto estavam vivos nessa terra. Essas pessoas terão direito de vestir as vestes brancas. E as vestes brancas são as obras dos santos. Obra digna de aceitação. São pessoas que realmente decidiram obedecer e obedeceram até o final. Que foram firmes na fé, não abandonaram a carreira, não abandonaram a fé e seguiram até o perseveraram até o último momento. Seja o momento da vinda de Jesus, seja o momento do último suspiro de vida. É essas pessoas que ele está falando. Isso é uma promessa realmente. Uma promessa de que Deus não vai riscar o nome dessas pessoas. E o que significa o livro da vida, para a gente fazer uma conclusão nessa linda mensagem. O contexto histórico também ele vai nos ajudar a entender esse grande significado que é o livro da vida. Irmãos, desde a antiguidade, para você ter uma ideia, os povos tinham os costumes de manter registro dos seus cidadãos. Os romanos faziam isso também. Os próprios judeus fazem isso, você vai ver em várias passagens, em Ezequiel 13, 29, você vai ver eles registrando, fazendo uma genealogia, registrando, catalogando o nome das pessoas. Neemias 7, 5 e 6, você vai ver também essas passagens. No primeiro século, quando o Império Romano estava dominando, todos os cidadãos romanos também eles eram registrados como se fosse num tipo de registro civil. Os romanos tinham esse costume. Então, quando alguém cometia um crime grave, na época do Império Romano, o seu nome era apagado desse registro. Então, ele deixava de ser cidadão romano. Então, no livro de Apocalipse, quando ele foi escrito, os cristãos eram acusados de crimes graves. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar o imperador romano como um deus. Então, por causa disso, porque eles se recusavam a adorar o imperador romano, muitos deles perdiam a cidadania romana e tinham o nome apagado desses registros. É por isso que é tão importante o significado do livro da vida. E ele é tão profundo. À medida que ele é importante, irmãos, ele é muito profundo. É porque isso é uma promessa. É uma promessa que se eu ter o meu nome escrito no livro da vida, é uma promessa reconfortante para a gente. É uma segurança. Assim como acontecia na época romana, que os judeus tinham o nome apagado do registro civil dos romanos, eles deixavam de ser, não tinham direito de ser cidadão romanos, e os que tinham alcançado, eles perdiam o direito de ser cidadão romano. Para você ver como é importante você ter o seu nome no registro. O povo judeu tem um muro que eles colocam o nome das pessoas como memorial para Deus ver quem são os amigos de Israel. Pessoas que contribuíram financeiramente ou que fizeram alguma coisa muito relevante e abençoaram de forma muito grande o povo de Israel, o nome dessas pessoas é colocado no muro. Pessoas de várias partes do mundo. E eles oram em cima daqueles nomes, pedindo a bênção de Deus, porque são amigos de Israel. Imagine como que é importante, eu gostaria muito de ter meu nome escrito no muro de Jerusalém, e saber que os judeus oram por mim, clamando uma bênção ao Deus eterno, para que caiam as bênçãos que estão sobre Abraão, estão sobre eles, que essas bênçãos caiam sobre mim. Porque as pessoas que têm o nome lá, elas foram pessoas que ajudaram Israel de alguma forma, contribuíram financeiramente, ou tiveram um papel muito relevante na história, na época do Holocausto, e conseguiram esconder judeus e protegê-los. E como forma de gratidão, eles colocam o nome dessas pessoas nesse muro. Mas quando a pessoa é considerada não grata a Israel, quando ela traz Israel de alguma forma, alguns políticos têm o nome escrito lá. Quando alguma dessas pessoas eles conseguem fazer alguma coisa que se torna uma pessoa não agradecida, que agora ele se tornou um inimigo de Israel, eles vão lá e tiram o nome do muro. Eles tiram o nome e demonstram para Deus, Senhor, não abençoa mais essa pessoa. Isso é tão importante, muitas pessoas gostariam, as pessoas têm entendimento que existe uma bênção sobre o povo de Israel, uma bênção que veio de Abraão, que o Senhor deu
aos descendentes patriarcais, essa bênção se estende, e também se estende a todos os que abençoarem a nação, receberá também da mesma forma essa bênção. Nós que estudamos a palavra, estudamos a cultura judaica, estudamos a história judaica, estudamos todas as promessas que Deus idealizou para esse povo, nós achamos importante ter um nome escrito no muro em Jerusalém, para que os judeus orem e peçam a bênção de Deus sobre a vida dessas pessoas. E eu gostaria muito de ter esse privilégio. Não sei se você entendeu o que eu disse. Não sei se você também gostaria de ter seu nome lá no muro de Jerusalém para que recebesse as bênçãos que estão sobre o povo judeu. Eu gostaria. Isso é uma honra, receber bênçãos, porque você está honrando o povo de Deus. Imagine você, meu irmão, ter a honra. É uma honra muito maior, é um privilégio muito maior. É a honra de todas as honras, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso é uma promessa, digamos assim, reconfortante para a nossa alma. É ter essa garantia desse nome no livro da vida. Olha só, vamos ler alguns versículos para finalizar. Diz assim, ó, Apocalipse 20, versículo 15, a importância de ter o nome escrito no livro da vida fica muito clara nessa declaração, na cena do juízo, que aparece em Apocalipse 20, versículo 15, que diz assim, ó, e aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, onde será atormentado pelo século dos séculos. Não tem mais salvação para essa pessoa. Apocalipse 21 e 27 fala, nele jamais entrará algo impuro. Estou repetindo esse versículo porque é um versículo muito importante. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só entrarão quem estiver escrito no nome, no livro da vida. E quem não tiver escrito vai ser lançado no lago de fogo. Irmãos, é interessante notar essa importância do livro da vida em relação aos livros que contêm os registros dos feitos das pessoas, porque no juízo final, os livros vão ser abertos e as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras, escritas nesses livros. Mas também será aberto o livro da vida. Qualquer um que não estiver registrado nele, por mais que tenha feito boas obras, jamais poderá alcançar a justiça diante de Deus. Vai ter outros livros que vai ter a obra de todo mundo, e todos esses livros vão ser abertos, e todas as obras boas e as obras más vão ser julgadas. Mas por mais que você tenha sido uma pessoa caridosa, você tenha feito grandes coisas, até mesmo para Deus, até mesmo trabalhando para Deus, mas se quando o livro da vida for aberto, parece-me que, se você olha biblicamente, não vai ser aberto primeiramente o livro da vida, vai ser aberto os outros livros que contêm as obras, depois esse livro da vida. Você pode ver em Apocalipse, foi aberto uns livros, depois o livro da vida. É como se fosse um suspense. Quando você foi elogiado por muitas obras, olha, você fez isso, você fez aquilo, você trabalhou muito, e depois, quando for aberto o livro da vida, o seu nome não estiver lá, meu irmão, que decepção. Não adiantou nada as suas obras. Não adiantou nada. Assim, concluindo, a nossa cidadania, porém, irmãos, ela não está. Ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso você vai encontrar em Filipenses 3 e 20. Que você tem que correr atrás da sua cidadania, não é aqui na terra. Você tem uma cidadania no céu. E ela está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Essa é a nossa cidadania. E para ser cidadão dos céus, você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Muita decepção será para aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Então, tem outros versículos que vão corroborar com isso que a gente está falando, que aquele versículo que fala, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu falei, eu preguei, expulsei demônios, o Senhor vai falar, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Significa isso que são as obras, mas o nome não está no livro da vida. Então, por isso que eu disse no início da pregação,
que a maior conquista da vida de uma pessoa, a maior conquista da vida de um ser humano, não é você conquistar a sua casa, conquistar seu carro, ter uma grande igreja para congregar ou ser um pastor de uma grande igreja, ter muitos seguidores no YouTube, no Twitter, no Instagram, ser uma pessoa midiática, que todo mundo quer estar perto, pegar um autógrafo. Não. Essa não é a maior conquista na vida de uma pessoa. Não é você ser uma pessoa concursada, ganhar bem. Não é isso. Não é você ter vários diplomas universitários. Eu não digo que essas coisas não são boas, que você não tem que correr atrás. Pode correr, não tem problema. Deus não se preocupa com pessoas prósperas, pessoas inteligentes. Ao contrário, quanto mais você sabe, mais Deus pode te usar. Mas a sua busca real, a maior busca da sua vida, onde você vai depositar todas as suas energias, meu irmão, não é nessa cidadania terrena. É buscar e almejar a cidadania do céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Essa é a nossa cidadania. É que eu sempre falo, busque você realmente ter uma vida séria com Deus, uma vida de santidade, para que o teu nome, se já está escrito no livro da vida, meu irmão, não seja apagado. Porque essa é a maior conquista, a conquista de toda a terra. É você ter o nome escrito no livro da vida, porque você vai poder entrar nas bordas do Cordeiro, receber a premiação dos seus galardões. As pessoas se preocupam muito em galardão, mas não se preocupem em primeiro manter o registro do nome no livro da vida. Não é? Tem pessoas que nem têm galardão, nem estão preocupadas em trabalhar para ter premiação e nem se preocupam em manter os escritos, porque eu penso que uma pessoa que continua ainda pecando, continua ainda fazendo o que não é para fazer, ou ainda demora muito para vir para Jesus, ela não entendeu a importância de ter o nome escrito no livro da vida. Ela não entendeu o que é relevante realmente para a sua vida. E que esse registro pode ser apagado, porque Deus não lida com desobediente. Deus não vai querer pessoas. E ele diz, e eu vou ler de novo esse versículo, que esse versículo é base. Nele jamais entrará algo impuro. Vou ler de novo. Nela quem? Cidade, Nova Jerusalém. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Tem alguma dificuldade de entender esse versículo? Pessoas que praticam pecado, que são desobedientes, não entrarão na Nova Jerusalém, porque somente os que estão vestidos de branco, somente os que tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E para ter o nome escrito no livro da vida, você tem que manter um padrão de santidade. Você realmente tem que decidir ser uma pessoa que quer obedecer os mandamentos do Senhor e que respeita o Senhor Jesus Cristo, respeita o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, e entende a graça em todas as suas dimensões, não achar que tudo é de graça, que tem uma parte que é minha, que eu preciso fazer, porque nada no reino de Deus é automático, existe uma parte que eu preciso fazer. E o Senhor me deu esse livre-arbítrio para me exercitar a minha fé e a minha vontade e decidir pela minha livre e espontânea vontade e obedecer a Deus. Que essa mensagem que você não sabia, a importância de ter o nome escrito no livro da vida, que agora você aprendeu, e você lute para permanecer com esse nome. Não vai nessa história de carochinha de alguns pregadores da Escritura que ensinam que quem tem um livro escrito jamais poderá ser apagado. Não é bem assim. Você vai ter que estudar outros versículos que mostram que se o homem se desviar do caminho, ele vai receber a condenação eterna. Se existe um inferno, se existe várias promessas e vários mandamentos que eu preciso obedecer, porque tem uma conduta que é minha, tem alguma coisa que eu tenho que praticar. Não é simplesmente eu
num dia fiz uma confissão pública e está tudo resolvido, eu não tenho nada que mudar na minha vida. Não vai com isso, não. E eu não tenho que vigiar contra o pecado, eu não tenho que fugir do pecado, não tenho que me afastar do pecado. Cuidado, meu irmão. Não vá com essas filosofias, porque vai ter falsos ensinamentos, isso é bíblico, que as pessoas estão querendo facilidade. Elas estão procurando alguma coisa que seja muito fácil, que ela não tenha que ter nenhum desprendimento, não tenha que ter nenhum esforço. Porque é graça. É graça, mas não é de graça. É graça porque Deus resolveu nos dar esse presente, mas não quer dizer que você não tem que fazer nada para alcançar a salvação. Tem uma parte que é sua e você tem que perseverar para que seu nome não seja riscado do livro da vida. Que essa mensagem traga claridade à tua mente. Não fique preso a mensagens conformistas. Há mensagens que dizem que você não tem que fazer nada. Irmão, você vai. É igual aquela coisa, aquela parábola que fala: o cego guiando outro cego. Existe um mandamento, existe uma palavra que deve ser observada. A palavra de Deus deve ser lida na sua literalidade, sem tirar nenhuma vírgula. Sabe? Com vãs doutrinas, o Senhor até fala: não seja igual meninos, levado por vãs doutrinas que as pessoas te levam para o lado e para o outro. Tudo que te fala, olha, eu te mostrei versículos claros da palavra de Deus. Eu vou deixar no rodapé do vídeo esses versículos para que você possa observar na sua Bíblia, estudar em outras versões, inclusive procura até as palavras no grego e no hebraico. Se tiver no Novo Testamento é no grego, se tiver no Velho é no hebraico, tem Bíblia com números strongs que você pode pesquisar. Aí você vai verificar se realmente o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor realmente preserve, conserve o teu nome escrito no livro da vida. Que você receba a sua salvação. Que o seu nome jamais seja apagado, porque o Senhor fala que Ele não vai apagar. Aqueles que são obedientes, o Senhor jamais apagará. Essa é uma promessa que você pode confiar, porque Deus não mente. Deus é um Deus fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que essa mensagem tenha edificado o seu coração. E se você gostou, compartilha com alguém que não conhece esse tema, que precisa conhecer essa palavra, que não sabe o que é o livro da vida e como ter o nome escrito no livro da vida e como permanecer com esse registro. Compartilha com alguém que não conhece a mensagem para que vocês possam estudar a palavra do Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe a tua vida. Muito obrigada por visitar o nosso canal. Que Deus te abençoe ricamente. Paz seja convosco.